Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, dia 14 de agosto de 2024, e nós vamos conversar sobre a palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre decisões. Para tanto, quero ler o texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 5 ao 8 e o versículo 15, que diz assim, E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, ou lhe pôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e o de Azarias, ao Azarias, colocou o nome de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí no versículo 15 diz assim, E ao fim dos 10 dias, pareceram-se os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Vamos tentar entender o que acontece nesse texto aqui, para quem não está familiarizado. A Babilônia virou um império grande, e aí invadiu, pegou várias cidades, foram pegando várias cidades-estados. Naquele tempo era chamado cidade-estado, Os países eram murados e eram cidades-estado. Entre essas cidades-estados que foram pegos aí, estava Jerusalém, e em Jerusalém o Império Babilônico levou as pessoas que tinham força de trabalho. As pessoas idosas, as pessoas que eram inválidas, ficaram na terra, ao passo em que jovens foram levados para a Babilônia para, inclusive, fazer o império crescer e se desenvolver. Entre esses estavam Daniel e seus amigos. Foram levados, então, vários jovens, e entre eles, vários jovens, os 4, diante do rei, e o rei ofereceu para eles, mandou que dessem a eles as melhores refeições, para que eles ficassem robustos, fortes, inteligentes. Durante 3 anos eles seriam preparados para governarem o Império Babilônico. Só que Daniel recusou. Daniel e seus amigos, eles tomaram a decisão de recusar a comida do rei, porque eles sabiam que essa comida ia trazer danos espirituais para ele, ia contaminá-lo espiritualmente. O texto do versículo 8 aqui fala assim, decidiu não se contaminar. Seria uma contaminação espiritual. Daniel estava longe da sua terra, longe longe do templo religioso, longe de tudo, mas ele estava com o coração perto de Deus. E ele decidiu então não se contaminar, porque ele sabia que aquelas comidas do rei eram comidas oferecidas às divindades da Babilônia. E Daniel então falou, não quero tocar nessas comidas, não quero usufruir desse alimento. Foi um jovem consciente, Ele estava a mais de 1.400 quilômetros de distância da sua terra, distante do templo de adoração, mas ele mantinha o Senhor bem perto, bem dentro do coração dele, e as decisões bem firmes com relação ao Senhor, Um jovem confiante e fiel ao seu Senhor, Então ele decidiu, e essa decisão dele o ajudou por toda a sua vida, influenciou o destino da sua história. Há decisões que a gente toma que não influencia a nossa vida com muito tempo. A decisão de colocar essa blusa aqui só influencia a minha vida agora. A decisão de colocar essa camisa aqui só influencia a minha vida agora. A decisão de fazer essa live talvez só influencie este momento. Mas há decisões que a gente toma que vão acompanhar a gente pelo resto da vida. E Daniel sabia que essa era uma situação dessa natureza, com essa dimensão. Eu aprendo com Daniel nesse texto que diante das calamidades, e aquilo era uma calamidade, ele tinha sido tirado da sua terra ainda adolescente e nunca mais ele voltou para sua terra. Diante das calamidades, a gente tem que fortalecer a vida espiritual. Às vezes eu atendo pessoas, eu converso com pessoas que estão passando por vários tipos de crise conjugal, crise profissional, crise financeira, vários tipos de crise. E muitas vezes a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a Deus. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a Deus com mais intensidade, tentar fazer isso, Tentar buscar a Deus com mais intensidade, pedir o socorro do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então Daniel, vendo todo o drama que estava acontecendo, ele tinha sido tirado da sua terra, a sua terra tinha sido devastada, Jerusalém foi incendiada, foi destruída, os muros foram destruídos. Ele
poderia ter desistido de Deus e pensado assim, Deus nos abandonou, vamos largar isso para lá. Não, ele não desistiu, ele ficou firme com o Senhor. Ele falou, olha, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu quero me manter firme com o Senhor. Então, que tal a gente pegar isso como lição? De todas as decisões que Daniel tomou na vida, provavelmente certamente essa foi a melhor e maior de todas as decisões que ele tomou na vida, né? Talvez você vai tomar algumas decisões na vida que vão influenciar pouco a sua vida ou vão repercutir pouco ao seu redor, mas há decisões que influenciam para sempre. No caso dele aqui, ele nunca voltou para a terra. E o tempo todo que ele ficou lá na Babilônia, por mais de 80 anos que ele tenha ficado lá dentro da Babilônia, ele manteve a fidelidade dele ao Senhor. Isso fez toda a diferença. Daniel foi colocado como governador da Babilônia. Deus tinha um propósito de que ele chegasse à condição de governador da Babilônia, mas para tanto ele precisava ser fiel ao Senhor. Não foi assim também que aconteceu com José? E muitas vezes acontece isso contigo também. Talvez Deus tenha um propósito de colocar você em situações, em lugares, em condições de ajudar outras pessoas e de ajudar a si mesmo, de ajudar a sua família. Talvez ele tenha esse propósito e para ele cumprir esse propósito vai passar todo um processo, uma situação que muitas vezes parece desagradável, mas mantenha a fidelidade. Tenta manter a fidelidade, sabe? Eu sei que há momentos em que a gente pensa em desistir, né? Eu já tive esse momento. Eu já tive esse momento de eu falar assim, não vou largar esse negócio de igreja para lá. E eu tinha o quê? 3, 4, 5 anos de convertido. E eu falei, vou largar esse negócio de igreja para lá, vou viver minha vida. E eu tinha deixado uma banda para me convertir, fui para a igreja. E aí eu falei, não, eu vou largar isso tudo para lá, eu vou viver minha vida, eu tenho um futuro pela frente. Eu não teria um futuro pela frente se não fosse o Senhor. Deus tinha um propósito, com toda a tribulação que eu passava naquele momento, ele tinha um propósito de me moldar para me colocar numa condição diferenciada, numa condição de espiritualidade superior àquela do primeiro momento. Então, suporta esse momento aí em oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Ele fazia, ou seja, ele mantinha a ritualidade da sua fé, que o judeu tem essa tradição, mas ele mantinha a ritualidade da sua fé, mesmo em terra estranha. Ele tomou essa decisão, e essa decisão fez toda a diferença na vida dele. Há decisões que você vai tomar no mundo espiritual, na vida espiritual, no mais profundo do seu ser, que vai influenciar toda a sua história, a história da sua família, e vai comprometer, inclusive, o futuro das pessoas. Então a gente tem que procurar, ou tentar procurar fazer, as melhores decisões no que diz respeito à nossa vida com Deus, porque ela é o principal, e foi isso que Daniel fez, né? Ele poderia ter falado, eu estou longe mesmo, essa comida é muito boa, e no dia que eu preguei uma mensagem em cima desse assunto, eu estava dizendo, né, que às vezes você chega num restaurante, num lugar, você vê uma comida bonita, né? Tem umas comidas bonitas, cheirosas, mas às vezes elas te faz mal. Aí vai atacar seu fígado, de repente, vai atacar seu intestino, vai atacar alguma coisa. A comida é bonita, mas ela vai te fazer mal, vai te contaminar de alguma maneira, né? Daniel olhou toda aquela comida, toda aquela beleza, aqueles vinhos, aquelas coisas chiques, que eram as mesmas coisas que o rei comia. Ele poderia ter pensado, estou em terra estranha, estou em lugar diferente, estou longe de Deus mesmo, estou a 1.400 quilômetros de distância de todo mundo, a minha terra já foi devastada, a gente nem sabe se a gente vai reconstruir a nossa nação de novo. Eu sei que talvez minha vida vai ficar para sempre aqui. Vou mudar de vida. Ele não pensou em mudar de vida, ele pensou em manter a sua fidelidade ao Senhor, né? E Deus também foi fiel a ele, colocando ele num patamar de excelência dentro do território babilônico e se tornou, inclusive, uma referência para mim e para você, né? Tornou uma referência para mim e para você. Então você pensa bem, um texto, um acontecimento de mais de 2.600 anos atrás, até hoje fala aos nossos corações e é usado por Deus para incentivar a nossa fé, incendiar o nosso coração nessa caminhada com o Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração e fale profundo ao seu coração, assim como tem falado ao meu, né? Que as minhas decisões diante de Deus influenciam todo o curso da minha vida. Aí eu me lembro de Mateus 6,33, né? Busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira. Thaís, minha sobrinha, Juscelane, e Alice e Carlinha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá?